lesson 15. It's about jobs and workplaces, okay? So we have some people here, okay? Where are these people over here, Priscilla? What kind of place is this? It's a kitchen. Good, good. What do you think is his occupation? João. They are cooking. Sorry. Yes, okay, Priscilla, thank you. Yeah, they're cooking. But what do you think is his occupation? He's a chef. Yeah, he's a chef. Do you think he's a chef as well, João? No. Mm. We are going to see in this lesson that we have different kinds of chefs, okay? But yes, he's a cook. We don't know if he's a chef, but he's a cook. Jairciane, what kind of place is this? This is not a kitchen. What kind of place is this? It's escritório, meu Deus, An office. 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 Very good, very good. It's an office, ok? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que tá me estorvando. Sorry. Right. So this is an office. And in this office, what do you think is her occupation? For example, I am a teacher. This is my occupation. What about this woman? Deixa eu ver quem tá na sala aqui comigo. Jairciane again. What do you think is her occupation? The secretary. A secretary. How about the man? João. I don't know. Executive. An executive, maybe. Look at them and look at this blonde woman, Priscilla. Do you think she is also a secretary or a phone attendant or a receptionist? Do you think there is a hierarchy here? Do you see any hierarchy? No, I have no idea. Just a guess. Maybe. Maybe she is what? Do you think she is a kind of superior in relation to them? Look at the way she's looking. Yeah, she can be a superior, like you said. Yeah, maybe a manager. Yeah. Now, look at these machines here, João. What kind of machine is this? How can I say impressora? Upright. Printer, a printer. A printer. Yeah. Very good. Very good. So these people here are working. We are going to talk about what people do and what are their attributions at work. For example, I am a teacher. My attributions are to prepare the classes, correct the exams, manage the lessons, and so on. Okay. We are going to learn how to introduce people based on their function, tell their function. For example, this is Louise. She is a reception manager. Okay. Or this is John. He's a chef. This is João. João is an accountant. Accountant, contador. Okay. For example. Okay. And to tell the parts of the hotel, the front office, the housekeeping, the lobby, the swimming pool, okay? Describe people around, okay? We are also talking about the jobs, okay? And who is responsible to a department or responsible for a department. Vocês vão ver que tem uma diferença entre responsible to e responsible for. Exemplo. My name is Ushua. I'm a teacher. I'm a professor at UFMA. I'm responsible to Professor, who is the coordinator of hotel and catering courses right now? Fábio? Is it Fábio? Quem que é o coordenador de vocês agora? Era a Ana, agora é quem? Kyron. É o Kyron. Kyron. So, I am responsible to Kyron, okay? I give him answers. I
I'm subordinated to him. So I'm responsible to Chiron. But I am responsible for preparing the classes, correcting the exercises, and giving you the grades. Understand the difference? Responsible to, you are hierarchically inferior to someone. Responsible for, you are in charge. You are responsible for performing an action. I'm responsible for giving you the classes. And I'm responsible to Natalino Salgado because he is the professor in chief at UFMA. Ok? Do you understand the difference? Vamos falar um pouquinho de hierarquias hoje, tá? Responsible to e responsible for dizem respeito à hierarquia e às tarefas que se espera que sejam desempenhadas por cada função, por cada profissão. Right? Any questions? So let's go to exercise number 1. Okay. Number 1 we have done. We have a listening. Let's start at the front office. So you are going to listen to the dialogue. And are these sentences true or false? I'll give you some time to analyze the sentences. Luis is responsible for 7 staff. Do you understand the word staff? A collective of workers in a company or in a department of the company. The staff, for example, the staff of Departamento de Letras is made by me, Professor Dino, Professor Maura, Professor Marta Portugal. The group of people who work in the same place, the staff. Luis is responsible for 7 staff. True or false? Vocês vão ouvir o áudio e vão julgar. They handle all the reservations in reception. Handle é a mesma coisa que deal with, que work with, que manage, okay? They handle all the reservations in the reception. True or false? Requests for laundry. Requests, like, tem uma palavra em português muito parecida com isso, requisição, né? Requests for laundry and dry cleaning go to the kitchen. True or false? Dependendo do áudio, vocês vão julgar. The housekeeper is responsible to the assistant manager. True or false? Vejam que tem aqui um responsible for e aqui tem um responsible to. Responsible for é aquilo que se espera que você faça. Responsible to é aquele ao qual você deve respostas. Respostas no sentido de agir diante de um comando. The Fidelio system is used for check-ins and payments. True or false? Are you familiar with this Fidelio system? Have you ever heard about this? No, ever. It's a kind of hotel system, reservation system, okay? Probably it's a trademark. The Galileo system is used for travel arrangements. True or false? Okay. It's like SIGA, for example. SIGA system is used for managing the presences and absences. True or false? Okay. São nomes próprios de sistemas aí ligados à área de hotelaria. Ok? Tem 6 afirmativas. Eu quero que vocês me digam o que é verdadeiro, o que é falso aqui. Ok? Vou pegar aqui uma ferramenta para desenho. Onde que tá, meu Deus, aqueles desenhos de linha reta? Inserir autoformas. Cadê? Formas. Linha. Ok. Now let's go. Vou tocar o áudio. Unit 15. Let's start at front office. Here's front office. This is Louise, our reception manager. Hello. Hello. Louise is responsible for 6 staff, a cashier, 2 receptionists, a reservations clerk, and 2 porters. In reception, they handle all the reservations, arrivals, payments, and departures.
And there's always a receptionist here to deal with any questions or requests. What about phone calls? Yes, phone calls too. That's the phone area over there. If guests want services like laundry or dry cleaning, front office staff tell the housekeeper. She's responsible to the assistant manager. Is there much computer work? Yes, these are the computers, and those are the printers over there. All reservations, check-ins, payments, and in-room services are processed on these. We use the Fidelio system. Oh, I see. We also use the Sabre system for travel arrangements, as most travel agencies use this system. So everybody here is trained on these systems. Now, if you'd like to come through here... Again, Unit 15. Let's start at front office. Here's front office. This is Louise, our reception manager. Hello. Hello. Louise is responsible for 6 staff, a cashier, 2 receptionists, a reservations clerk, and 2 porters. In reception, they handle all the reservations, arrivals, payments, and departures. And there's always a receptionist here to deal with any questions or requests. What about phone calls? Yes, phone calls too. That's the phone area over there. If guests want services like laundry or dry cleaning, front office staff tell the housekeeper. She's responsible to the assistant manager. Is there much computer work? Yes, these are the computers, and those are the printers over there. All reservations, check-ins, payments, and in-room services are processed on these. We use the Fidelio system. Oh, I see. We also use the Sabre system for travel arrangements, as most travel agencies use this system. So everybody here is trained on these systems. Now, if you'd like to come through here... okay, now with pauses. So information number 1, Louise is responsible for 7 staff. Let's see. Unit 15. Let's start at front office. Here's front office. This is Louise, our reception manager. Hello. Hello. Louise is responsible for 6 staff. True or false? False. It's almost true, Priscilla. It's No. not 7. No, it's false. I said false. She Yeah, responsible okay. for 6 stuff. Yeah, 6 staff, not 7. 6 okay? stuff, yeah. Continuando, number 2. A cashier, 2 receptionists, a reservations clerk, and 2 porters. Vocês percebem que quase todos esses exercícios de listening, eles te dão 2 chances de acertar? Ele fala 6 staff, depois ele detalha a cashier, 2 porters, você pode fazer conta. Se você perdeu, se você continuar prestando atenção, você faz conta. Isso é típico de exercício de listening, tá? Ele te pega tanto, ele facilita às vezes, como ele, quando ele quer dificultar, ele pressupõe que você ouviu outra coisa lá atrás, tá? Nesse caso, ele está facilitando. Number 2. In reception, they handle all the reservations, arrivals, payments, and departures. They handle all the reservations in reception. True or false? True. True. That's it. So, true. Not only reservations, but many other things. Okay, that's true. Number 3. And there's always a receptionist here to deal with any questions or requests. What about phone calls? Yes, phone calls too. That's the phone area over there. If guests want services like laundry or dry cleaning, front office staff tell the housekeeper. Requests for laundry and dry cleaning go to the kitchen. True or false? It's true? Would you like to listen again? Yeah. Yes, phone calls too. That's the phone area over there. If guests want services like laundry or dry cleaning, front office staff tell the housekeeper. It's false.
It's false. They tell the housekeeping, not the kitchen. Okay? They don't go to the kitchen. They go to the housekeeping. Now, number 4. She's responsible to the assistant manager. Is there much computer work? Yes. Viu que esse agora é difícil? Tem que pegar tudo numa frase só. Vou voltar um pouquinho. Number 5. Number 4, sorry. That's the phone area over there. If guests want services like laundry or dry cleaning, front office staff tell the housekeeper. She's responsible to the assistant manager. The housekeeper is responsible to the assistant manager. True. Right. Very good. Oh, true. Number 5. Number 5. The Fidelio system is used for check-ins and payments. Check. Is there much computer work? Yes. These are the computers, and those are the printers over there. All reservations, check-ins, payments, and in-room services are processed on these. We use the Fidelio system. True or false? True. It's true. Yeah. Oops. It's false? True. It's true. It's just that I made a mistake with the Okay, it's true. with the drawing. The last one, the Galileo system is used for travel arrangements. Oh, I see. We also use the Sabre system for travel arrangements, as most travel agencies use this system. Check-ins, payments, and in-room services are processed on these. We use the Fidelio system. Oh, I see. We also use the Sabre system for travel arrangements, as most travel agencies use this system. The Galileo system is used for travel arrangements. False. Yes. False. False. It's another proper name. I think it's Seymour. So, They use the same system. so this is the lesson. I think it's Seymour. Seymour. Let me listen again. I think it's a proper name, like Seymour. And in-room services are processed on these. We use the Fidelio system. Oh, I see. We also use the Sabre system for travel arrangements, as Safer. most travel agencies use this system. Safer. I don't know. Okay, I have to check. I think it's a proper name. Okay, so in exercise number 2, I want you to listen again to complete the sentences. Okay, so you have sentences. They have a space here. Originally dots. I had to put letter boxes here. So we are going to complete this. Okay. Unit 15. Let's start at front office. Number 1. Here's front office. This is What do you listen? Heads 15. of Let's start at front office. here's front office. Like this? Sim? Yes. Quase. It's a demonstrative pronoun. This, né? This front office? É quase isso. Você pensou isso aqui, né, Priscila? This heads, is. É quase isso. É um pronome que indica localização. Isso, Priscila. Here's front É a office. Josiane que tá falando. Ah, é Josiane? Nossa, desculpa. Confundi com a voz da Priscila. Obrigado, Ixi, uma Josiane. voz tão bonita dessa. Here's front office, ok? Esse here, I am here in Turu, you are there, distant from me, ok? Agora não dá mais para dar esse exemplo, porque agora cada um tem o seu here diferente, né? My here is here em Parque Vitória. You are there in your house. Deixa pra lá. Eu ia dar um exemplo que o meu irmão usou na prova de inglês, mas é melhor não, tá? In Carvalho's house. Carvalho's house is not here, okay? It's there, very distant.
Eu digo Carvalho, vocês entendem o que vocês quiserem, tá bom? Meu irmão usou isso na prova de inglês, tomou uma bronca. Ok, so here's front office. Claro que ele está posicionado no próprio front office. O here é um pronome que eu chamo de pronome de. Quem lembra de? Para que o here serve? Ele indica um local, né? Ele demonstra também. Here's my cell phone, ok? Here's my office. Ele serve para demonstrar. Ele é um pronome demonstrativo. Neste caso aqui, ele opera como demonstrativo. Next one, number 2. This is Louise, our E agora? Agora é o this, né? Isso. This. reception Agora sim, manager. Andresa. Hello. Just a Hello. moment. Louise is responsible for 6 staff. At front office. Here's front office. This is Louise, our reception manager. Yeah. Assim? Ou Não. assim? Assim não, assim sim. Assim. Assim sim, né? Qual a diferença? Assim sim. Singular, É plural. porque isso é usado Isso. pro singular. E o outro é usado pro plural. Very good. Eu não vou ter nenhum trabalho em aprovar vocês esse semestre. Amém. This is Luiz, our reception manager. Ok? Essa turma, ela é bem assim, na verdade, eu vou dar uma esforçada a mais em vocês, porque essa turma, ela é muito treinada já. As outras eram mais heterogêneas. Tá menor também, né? É mais fácil trabalhar com turmas menores. Number 3, there's always a here to deal with any questions. Vamos ver. A what? Hello. Hello. Louise is responsible for 6 staff, a cashier, 2 receptionists, a reservations clerk, and 2 porters. In reception, they handle all the reservations, arrivals, payments, and departures. And there's always a receptionist here to deal with any questions. There's always a? Receptionist. Reception. Very good. Receptionist. É na letra. Não, peraí. Ou saiu do quadro. Reception. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já fiz alguma cadeira contigo? Você lembra de mim? Você trabalhava no hospital ou num laboratório, é isso? Ou tô enganada? Eu acho que o Marcos deve estar sem microfone. Ou? You there? Ah. Marcos? Falando comigo, Priscila? Sim. Exatamente. Tô perguntando se você já fez alguma cadeira comigo. Eu acho que a Já gente fiz, fez. né? Você fez uma Logo no turismo. começo do curso, 2014, né? 2015, por aí. Eu acho que você fez um turismo de manhã na fábrica, que eu lembro com Roseles, que era de cerimonial. Sim. Ah, então eu tô te confundindo com Eu lembro outra pessoa, então. Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte aqui, gente, que não estava cabendo no quadrinho. Vamos lá, receptionist. Vocês têm a possibilidade de dar zoom, tá? Principalmente quem tá em celular, pode dar zoom para ver melhor. Receptionist. Ok, receptionist. Here to deal with any questions. Number 4. Or requests. What about phone calls? Yes, phone calls too. That's the phone area over there. E agora? That's. Very good. That's the phone area over there. Mais uma vez, um pronome demonstrativo indicando proximidade ou distância? Proximidade. Distância. Distância. Nesse caso, Errei. distância. This is the phone area. Aí não teria esse over there. Over here. Seria over here, sem o T. Né? This is the phone area over here. For example, this is my office. That's my room over there. Indica distância. Ok. This, that. Próximo, longe. This, that. Ok? Now, number 5. If guests want services like laundry or dry cleaning, front office staff tell the housekeeper. She's responsible to the assistant manager.
Is there much computer work? Yes. These are the computers. And now, Agora é o this, né, professor? these plural, very good. These are the computers. Oops. These are the computers. And those are the printers over there. And Printers. Those. Those printers. Isso. Those. yeah, those are the printers over there. Now, what's the difference? These and those. Singular plural. These. Meu aluno, isso. Quem foi meu aluno lembra. Vamos lá. These. Então, this é o plural, né? Para quem tá perto, e o those é o plural para quem tá longe. Muito bem. Muito bom. Pronto. Explicou. And number 6. There. All reservations, check-ins, payments, and in-room services are processed on these. We use the Fidelio system. Oh, I see. We also use the Sabre system for travel arrangements, as most travel agencies use this system. So everybody here is trained on these systems. Everybody here is trained on this. Systems. Yeah. Systems. Very good. Very good. Okay. Thank you. Let's go to our language study. Our language study has a lot of vocabulary or ready-made structures, estruturas pré-moldadas. Sempre que vocês veem um S aqui, vocês estão vendo uma fala típica do servant, né, de quem trabalha com a prestação do serviço. Service. Deixa eu só dar um zoom bem grande aqui. Okay, so instead of speaking a lot, I'll ask you to read for me these structures, starting with João, going to Jailciane, and Priscila. Always like this, in loop, okay? João, Jailciane, Priscila. João, Jailciane, Priscila. Okay, let's read. Number 1, João. His front office, and this is Luiz. Jailciane. Lloyd is responsible for 6 staff. Uhum. Vamos treinar esse R caipira? Responsible. Responsible. Isso, a maranhençada é difícil mesmo, né? Lloyd is responsible for 6 staff. Yes. Acho que o único aluno meu aqui no Maranhão que não tem dificuldade com esse R é a Vivi, que é professora da NCL, porque ela é de Araçatuba, no interior de São Paulo. Aí ficou fácil para ela. Vamos lá, Priscila. A Priscila é carioca, agora que fica legal. Vai lá. Reception, they handle all the reservations. Very good. Treinou, hein, Priscila? Yeah. João. There is always a receptionist here to deal with any questions. Great. Jaciane. She is responsible to the assistance manager. Assistant. Assistant manager. Isso. Cis é a sílaba forte. Assistant. Okay. Assistant Do you have any questions about the vocabulary? Now, here's front office. This is Luis. No problem. Look here. Compare these. Luis is responsible for 6 staff. And she is responsible to the assistant manager. Luiz is responsible for 6 staff. Significa que ela cuida de 6 pessoas ou que ela deve satisfações a 6 pessoas? Que ela cuida. Isso. Ela gerencia 6 pessoas, Isso. 6 funcionários. She is responsible to the assistant manager. Ela é subalterna ou ela é superior na hierarquia a Aí, no caso, ela já é responsabilidade, né? Responsabilidade de alguém. Isso, ela está sob a responsabilidade da assistant ou do assistant manager, tá? Ela é subalterna. Aqui, ela é superior a alguém. Ela cuida de uma equipe. Aqui, ela dá, ela passa relatórios, ela responde empregaticiamente a alguém, ok? Essa é a diferença entre be É responsible justamente o que você estava for... falando antes, né? Da diferença do for and a to. Isso. For sure. Isso, be responsible for, I'm responsible for the group. I'm responsible for English Conversation Laboratory. I'm responsible to Professor Chiron. You see the difference?
Ele cuida do curso todo e eu sou parte do curso. I'm responsible to Chiron. I'm responsible for you. You see the difference? This is all about the hierarchical pyramid, okay? Okay, now, vocabulary here. Arrival. Alguém não sabe o sentido dessa palavra? Arrival. In the airport, you have the departures and the arrivals. Dúvidas sobre arrival? Não. Cashier, okay? When you go to the supermarket, you put things in the cart and then you go to the cashier to pay, okay? Cashier é uma profissão que você tem em quase todo lugar que envolva pagamento. Any questions about this? Não. Clean, opposite of clean is Dirty. dirty. Dry cleaning. Dry cleaning is a way to wash your clothes, okay? Normally in a dry method, mas nem sempre é dry, tá? Às vezes, dry cleaners, for example, o nome dry cleaners pode ser usado para um estabelecimento onde se lava a seco, mas não necessariamente só isso. Tá? Mas normalmente você fala em dry cleaning, aqui no caso é o processo, tá? De lavagem a seco, dry cleaning. Dirty. Dirty. Repeat with me. Dirty. Dirty. Yeah. Dirty. Let's see the meaning of dirty. Or dirty in American English. Something that you have to do because it is part of your job. Or something that you feel is the right thing to do. For example, what are my duties? Prepare the classes, prepare the exercises, create strategy to present the slides, correct your pronunciation. All these things are part of my duties as an English teacher. The duties of a housekeeper: cleaning the room, changing the towels, checking if the equipment, like the air conditioning, is working. Okay, the duties are the similar to tasks. A piece of work to be done, especially one regularly, unwillingly, or with difficulty. A task is a duty, and a duty is a task. It's part of your job, okay? Do you understand this, duty? Ficou claro que é duty? Yeah. Pra mim, sim, né? My duty is at home. I have to wash the dishes, wash my clothes, cut the grass, walk the dog. These are all domestic duties, okay? Front office. Pronunciado assim mesmo, como se fosse uma coisa só. Front office. Repeat with me. Front office. The Front front office. office, não tem muito o que falar, is an office at the front of an establishment, normally a commercial establishment or a building or an office, okay? The front office is like normally in the lobby of a hotel, okay? That desk in which you have the first contact with the hotel personnel. Housekeeper. Housekeeper. House. Department. Yeah, housekeeping is the department with ing, housekeeping. And housekeeper É is the keeper person. ou keepen? Tem os dois. Vou mostrar a diferença. Ok. Housekeeper. She's a housekeeper. She's a housekeeper too. Probably not in a hotel. This woman is a housekeeper. Now, housekeeping is the department where she works. Ok. She works in the housekeeping department or housekeeping. She is a housekeeper. Tá? Onde vocês veem a terminação ER, é muito provável que seja uma pessoa. A terminação ING é uma instituição, um departamento. Tá? Fica a dica para guardar isso aí. Excelente dica. In-room services. Repeat with me. In-room services. In-room services. Services. Preciso dizer mais alguma coisa?
No. Serviço de quarto. Isso aqui é legal. Pastry. Não é peste, não. Pastry. 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 Ok, take a look at pastry. Às vezes é melhor mostrar do que definir. Pastry. More pastry. This is Wow, also I like pastry. Yeah. Pastry. Pastry is everything that involves cakes, pies, like rissoles and so on, okay? Como chama aquele outro folhado? Croissants, okay? All these, the generic name for these, which are baked in the oven, is pastry, okay? Bread, okay? This, in a kitchen, you have the pastry part of the kitchen. You have a pastry chef. There is a chef that's specialized only in pastry, okay? So you call him or her a pastry chef, okay? Payment. Payment. Yeah, payment like payment with credit card, payment with check, payment Cash. with cash, okay? I don't think it's a problem for you. PayPal is a method of payment. Mercado Pago is a method of payment. Printer. Okay? Printer. Printer like this one over here. Process. 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 Yeah. Process. Repeat again. Process. 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 São duas palavras diferentes. Process é o substantivo. O que ele está tratando aqui é do verbo. O verbo é process. 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 É como address e address. Qual dos dois é verbo? Address ou address? Address. Address. Como que escreve? Qual a diferença na escrita? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, tá? É que O nem jeito esse, né? Por isso que ele botou aqui verbo entre parênteses. Isso, é process, tá? Eu já aproveito e explico o process, né? The process of language learning, né? O processo de aprender uma língua. Now, before you understand present continuous, you have to process the idea of simple present. Ou seja, você tem que processar a ideia. Entende? Aí já é o verbo. O jeito que você pronuncia muda entre verbo e substantivo, tá bom? Mas são correlatos. Process. Olha só que legal. Não sei se vai sair o áudio para vocês. Só um minutinho. Vou pôr no note que eu tenho o áudio. Process. 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 Ok? To process. It's the verb, to process. Okay? It's a process. It's a process. Agora já é o substantivo. Não sei se vocês percebem a diferença. Ela força no pro. It's a process. It's a process. É um processo. Né? It's a process. Agora eu vou pôr o to process. To process. To process. Sentiram a diferença? Ela é pouca, mas existe. Perceberam mesmo? Tio. Sim. Uhum. Sass. No verbo, a sílaba tônica é sass. E no substantivo, a sílaba tônica é pro. Pro. Ok? Rubbish. Repeat it. Rubbish. 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 It's like the Rubbish.
Rubbish. It goes inside the trash can. It goes inside the rubbish can or inside the recycle bin. Tem muitos nomes para a mesma coisa. Recycle bin is more British, okay? Anyway, rubbish can be used in literal meaning or in figurative meaning, ok? I hope, espero que nunca aconteça com vocês, o orientador olhar para o seu trabalho e falar, it's rubbish. Tá bom? Tá, ó, uma merda, né? Rubbish. É usado mesmo nesse sentido, tá? Um trabalho mal feito, um serviço porco, uma coisa, uma gambiarra, né? It's rubbish. Nesse caso aqui da lição, ele vai usar no sentido literal, claro, né? Que tem a ver com o vocabulário, a lição de vocês. Tá? Sharpen. 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 Sharpen, deriva de sharp, tá? Vamos lá, sharp. Dicionário. Sharp pode ser um verbo e pode ser um adjetivo, mas eles são correlatos. Sharp, adjective. Having a thin edge or point that can cut something or make a hole in something. Não ajudou, né? Vamos lá. This pencil is sharp. You see? This is even sharper. This is a sharp object. Não achei. Sharp knife. Ups, digitei errado. Saiu certo, mas eu digitei errado. This knife is really sharp. Acho que ficou claro agora, né? It's Yeah, like this is afiado. também. Serve nos dois sentidos, afiado e pontiagudo. E essa que é a moral da história que vocês vão ter que distinguir pelo contexto. For example, you have knife sharpeners. Meu Deus, por que eu tô digitando tão errado? Ô, cegueira. Knife sharpener. Look. This is a professional one. I have one of these, knife sharpener, okay? So it's used to sharpen knives. When I say the knife is sharp, I mean it's working good. It's cutting a lot. E esse é o sentido exatamente que está sendo empregado aqui. O verbo é o verbo to sharpen, ok? So I have to sharpen the knife. It means that the knife is not good. So I have to sharpen it and restore its property of cutting, ok? Side order. Repeat with me. Side order. Side order. Side order. A side order is, how can I say? Let me try to explain with the dictionary and then extend it. Side order is a noun in a restaurant, an extra dish of food. For example, vegetables or salad that is served with the main dish, sometimes on a separate plate. You know when you go to the restaurant and the salad comes in a different plate? It's a side order. Uma porção extra, eu diria, né? Mas não é bem uma porção extra, é parte do prato principal, mas vem separado. Do you understand this? Yeah. Lembra que na lição passada a gente viu side plate? Sim. A side order comes in a side plate, normally, okay? Starter. Starter. The starter is the not the main food. It's the food that you order just to start to open your appetite. It's a kind of an appetizer, okay? But we use appetizers in English more as drinks, okay? So the food, we call it a starter, okay? A station or a workstation. Repeat with me, workstation.
Workstation. Similar to home office. No, not similar. The home office is a workstation. Not all workstations are home offices, okay? But here in my home, in my house, I have a workstation. My computer, my desk, uh, my notebooks and tablets, smartphone, everything I have, I need to work. I call it my workstation, okay? So station here being used as an office, similar to office, okay? Repeat with me, travel arrangement. Travel. Travel arrangement. Arrangement. Yes. Travel arrangements are all the procedures you have to do, like making ticket reservations, reserving hotel, uh, reserving a tour guide, and so on. Uh, all the procedures, all the preparations before you travel. So you call these the travel arrangements, okay? And finally, this word, remember the tonic, the stressed syllable here is vegetable. Repeat with me, vegetable. Vegetable. A tendência, Vegetable. a tendência da gente é copiar o errado, o não errado, a estrutura do português vegetal. Aí o pessoal vai lá e mete um vegetable, né? Não, é vegetable, tá bom, gente? Vegetable. Vegetable. É primeira Vegetable. Isso, vegetable. Vegetable. Okay, so let's go to the next exercise. Ops, deixa eu apagar, tem coisa feita aqui. Sorry about this. Oh my God. Você dá aula de manhã, né, professor? É, pois é. Puta sacanagem. E aí eu salvei o arquivo. Puta sacanagem. Mas não tem problema, que vocês esquecem. Né? A gente faz tudo de novo. Alright, that's okay. It happens. Okay, so let's look. Let me zoom out. So let's practice these, that, these, those, and here and there, ok? Eu acho que com vocês isso aqui é chover um pouco no molhado. As figuras são um pouco autoexplicativas e eu sondei vocês justamente para saber se isso aqui está fixado. Ao que me parece, sim. Olha só. This is Louis. Singular, because it's only one person. Close. They are close to each other. Okay? They are not afraid of COVID-19. They are close. No social distancing. This is Louise. Now, that's Seth. Okay? They are distant. So this is the difference between this and that. Close, far away. Close and far away. Now, plural. These guests are checking in. They are close, like here. They are close. In both situations, up and down, they are close. But the difference is that here I have only one person. This is Luis. And here I have two people. So these are the guests. These guests are checking in. É o mesmo pronome flexionado para o plural. Ambos são usados de perto, mas esse no plural. The same work for those. The plural of that is Seth. The plural of that is those. Those guests checked out 5 minutes ago. The guests here, they are talking. They are distant from the guests. So they use those. Por quê? Aqui eu prefiro usar sempre uma tabela. Me chamem de estruturalista gramatical, mas eu prefiro usar uma tabela. Eu faço uma tabelinha assim. Inserir tabela. Close. Far. Não. Faltou linha e coluna.
3 por 3. Não tem problema, eu vou fazer mais. Close. Distant. Vou usar um cognato para ficar mais fácil. Singular. Plural. Excluir. Linha. Excluir coluna. Ok. Close singular. This is my telephone. The plural. Close plural. Não tem um exemplo melhorzinho, não? These are my cigarettes, porque tem mais de um. These. Distant, singular. That is my simulator. That. É singular, é um só. Queria eu que fosse 2. Plural. Those are my guitars. Ok? Tá longe e é plural. Fica clara essa regra dos 4 pronomes demonstrativos? These, that, these, those. Eu acho que já foi testado e aprovado, mas se alguém ainda tiver uma dúvida, manifeste-se. Isso aqui ficou claro? Sim. Sim. Ok. Sim. Now, basicamente, esses quadradinhos, esses structures to practice se resume a isso. This is Luis, that's Seth. These guests are checking in. Those guests checked out 5 minutes ago. E agora a diferença entre here e there, né? Here's the reception desk. Ela tá no ambiente onde ela fala. There's the reservations office. Ela tá fora do ambiente, descrevendo e mostrando aquele ambiente. Gente, a Bia quer dar oi, tá? Dá oi pro povo, Bia. Vai lá. Tá aqui mexendo na minha perna. So, there's the Que reservations. fofo, so cute. A Bia tem 12 anos já. So, there's the reservations office. É como aqui, ó. Eu tô aqui no escritório, certo? Here's my office. Vocês não podem ver, mas se abrir a janela, there's my laundry. Não é o ambiente que eu tô. Tô descrevendo um ambiente distante de onde eu estou. Para isso, eu uso o pronome demonstrativo there. Tá? Eu localizo vocês longe de mim. Eu reporto algo que está distante de mim. Here, there. Tá? Tem uma música, para quem quiser depois checar, Here, There and Everywhere, dos Beatles. Se eu não me engano, é do álbum Rubber Soul. Né? Tem essa coisa do aqui e do acolá. Uma coisa muito interessante no espanhol é que eles não têm isso, né? Eles não têm o aqui, eles têm o lá. No francês também, né? Acho que o espanhol tem o acá, é o francês. Eu tenho uma amiga belga, ela até fala espanhol, mas ela não consegue fazer a distinção entre aqui e aí, né? Ela fala assim, ano que vem eu vou lá no Brasil. Só que ela tá falando comigo. Ela poderia usar o aí, né? Mas ela não tem esse conceito. É aqui ou lá. Não tem o aí. A referência do com quem eu estou falando, perto de quem eu estou falando. Né? Fica claro essa coisa do here e do there? Here's the reception. There's the reservations office. Perto, longe. Tá? Here para perto, there para longe. Tá tudo bem até aqui? Sim. Alright. Tá. Vamos para responsible to e responsible for. Também já foi desenvolvido, mas eu vou explorar um pouquinho mais. Look at these examples. The receptionist. Vocês estão ouvindo alguma interferência da caixa de som do notebook? Não? Tá tudo bem aí? Às vezes eu escuto, mas dá para escutar tranquilo. Tá, eu baixei um pouquinho o canal de áudio para ver se melhora. The receptionist is responsible to the reception manager.
The reception manager is her boss, tá? Responsible to, se X é responsible to Y, Y é o chefe, tá? The receptionist is responsible to the reception manager. Implica que the reception manager is her boss. The receptionist is responsible for taking room reservations. It's her job. É a tarefa dela. It's her job. The receptionist is responsible for taking room reservations. Veja que o verbo vem na forma ing. Professor, por que que isso acontece? Eu aprendi que ing é gerúndio. É verbo que está acontecendo, desenrolando, progredindo, indo, ing em inglês. Não somente. Tem outras funções para o ing. Uma delas é quando o verbo é precedido de uma preposição, que é o caso aqui do for, tá? Responsible for, mais um verbo, esse verbo vai para o ing. Mas por que que ele vai para o ing? Porque ele vai para uma forma de objeto, é como se ele virasse um substantivo. A gente sabe que em língua portuguesa e em várias outras línguas, inclusive a inglesa, o objeto direto ou indireto só pode ser designado por um substantivo ou pelo seu substituto imediato, que é um pronome, porque um substantivo é um nome. Portanto, um pronome faria essa função. Eu tenho que, digamos assim, muitas aspas nisso aí, que eu estou tentando ser didático, pronominalizar ou nominalizar o verbo. Fica claro isso? The receptionist is responsible for taking room reservations. Ela é responsável pela tomada de reservas. Né? Fica claro isso? Sim. Por exemplo, a minha função. I'm responsible for doing the attendance in cigar. Fazer a chamada, né? Do the attendance, fazer a chamada. I'm responsible for doing the attendance in cigar. Let's imagine I'm married, which is not the case, but I have my wife. E a gente divide, né? Eu e minha suposta esposa, que não existe, a gente divide tarefas, né, em casa. She's responsible for cooking, and I'm responsible for washing the dishes. Então, cada um tem uma responsabilidade, uma tarefa. Ela é responsável por cozinhar e eu por lavar os pratos. Aqui no português, a gente usa o infinitivo do verbo. No inglês, não. A gente nominaliza o verbo. Responsável por isso, responsável por aquilo, né? Então, responsible for cooking, responsible for preparing the coffee, responsible for teaching the group, responsible for preparing the room, responsible for training the athletes, sempre no ing. Ficou claro? Porque que a estrutura é com ing? Ing nem sempre é gerúndio. Ing, às vezes, é um verbo transformado em nome de um processo. Tá? Isso fica claro quando eu falo das habilidades que vocês aprendem aqui na sala de aula. Habilidade de ouvir, como é que eu chamo? Listening. Habilidade de falar? Speaking. Habilidade de escrever? Writing. Habilidade de ler? Reading. Percebe que tudo termina em ing? São as nominalizações do verbo. Write é escrever, mas writing é escrita. Speak é falar, mas speaking é a fala. Listen é ouvir, mas listening é a habilidade da escuta, da audição. Ficou claro que ing tem essa função nominalizadora? Eu não quero parecer muito chato do ponto de vista técnico, né, gramatical. Eu sou um aficionado por gramática, até porque eu dou morfossintaxe do inglês. Não é a minha especialidade, mas eu sempre peguei pesado na gramática desde os tempos de Instituto de Língua, né? Então eu gosto de explicar esse pormenor aqui para fazer lógica, né? Muito aluno não entende, porque a lógica da língua inglesa não é a lógica da língua portuguesa sempre. Às vezes bate, mas nem sempre. ING, aqui no caso, é a forma de transformar verbo em nome do processo, tá bom?
Por isso que é responsible for. E a dica é, tem preposição? Então põe o verbo em ing, tá bom? Como sempre vai ter preposição em responsible to ou responsible for, né? Faz sentido. Cansativo? Vamos lá. Number 4. Complete the sentences using using responsible to or responsible for. Vão ver a lógica da sentença e escolher. Você pode colocar só um pouco mais de zoom, ou show, por favor? Posso, claro. Vai ficar melhor isso. Ótimo. Vamos lá. Mais um pouquinho. Ok. Complete the sentences using responsible to or responsible for. The cashiers are the reception manager. Pensa na relação entre cashiers e reception manager. Vocês acham que eles são responsible to the reception manager ou responsible for the reception manager? Responsible for. Se eu disser que eles são responsible for... Ixi, vou ter que diminuir a fonte. Se eu disser que eles são responsible for, é a mesma coisa que eu dizer que isso é a tarefa deles. É isso mesmo? Responsible for geralmente implica um processo. Lembra de novo. I am responsible for teaching the group. I am responsible for correcting your exam. Quase sempre é um verbo no ing. É responsible for mesmo ou é responsible to? To. Reception manager é uma pessoa, professor? É uma pessoa, é um cargo. Ah, por isso que eu não tava... Desculpa. É por isso que eu fiquei assim. Pensei que fosse o outro. Mas você não tá numa pista errada. Se aqui, em vez de manager, fosse management, aí talvez até pudesse ser. Não teria lógica, porque os cashiers são uma posição muito, né, só de lidar com a grana mesmo, não com o gerenciamento dela. Mas management é o gerenciamento. Manager é o gerente, é o administrador. Percebe? Lembra que eu falei? Quando vê ER, sufixo ER, desconfia. É uma pessoa que faz alguma coisa. Teacher. Professor, eu acabei de chegar, aliás, desculpa o atraso, porque aqui tava corrido hoje, aí só agora que deu para mim entrar. Ok, no problem, no problem. So, responsible to, tá? Demanda uma hierarquia no qual o reception manager é o chefe dos cashiers, tá? The cashiers are responsible to the reception manager. Se você fizer uma pirâmide hierárquica, na base estão cashiers e no topo reception manager. The waiters are responsible to or responsible for taking orders? Responsible for. E como que vocês... Qual é a pista que vocês usam para isso? Por causa do taking. Seja um pouquinho mais específica por causa do taking. O que tem a ver o taking? O que acontece com ele que ele é tão especial? Que ele é uma ação no gerúndio. Aí, no caso, ele tá responsável por estar praticando aquela ação. Isso, ele termina em ing. Eu entendi quando você falou uma ação no gerúndio. Na verdade, é quase isso. Ele termina em ing, que também pode ser gerúndio. No caso aqui, ele está transformado em substantivo, né? Um verbo, taken, dar, né? Receber, transformado em recepção ou tomada de pedidos, né? Então, ele está nominalizado. Mas eu entendi, e a sua pista é essa mesmo, tá? O ing aqui é a dica fundamental. Vamos ver se faz sentido. The waiters, os garçons, are responsible for taking orders. São responsáveis por anotar pedidos. Faz todo sentido do mundo, né? Number 3, the duty manager. Lembra duty? Mesma coisa que tasks. Yeah. The duty manager is responsible to or responsible for all full-time responsible to. Copiada aqui que o tamanho da fonte já está responsible to. Vamos checar? The duty manager, então ele é um manager.
is responsible to all the full-time stuff. Eu tenho staff. O que é um staff mesmo? Uma equipe. E eu tenho um manager. Quem It's for, I think. é for? Muito bem, porque olha só. Este cara, Duty Manager, responde por esta equipe. Ele é responsável por esta equipe, né? Esta equipe, the full-time staff, é responsible to the Duty Manager. Olha só que legal. Se eu invertesse a frase, eu tinha responsible to. The full-time staff is responsible to the Duty Manager, porque eles dão respostas ao Duty Manager. Eles são subordinados de. The Duty Manager is responsible for all the full-time staff. Isso ficou claro? Sim. Responsible for, quem está antes é o superior hierárquico. Responsible to, quem está antes é encarregado por tal coisa, né? Como se diz, espera-se que ele faça tal coisa, né? Aquela é a tarefa dele. Olha aqui mais uma. The porters are responsible to ou responsible for, não se sabe, taking the guests' luggage to their rooms. Tem uma dica aqui, não tem? Responsible for. Isso, porque... Qual foi a pista? Taking the guests. ING é a nominalização do verbo, né? Eles são... É a mesma situação do caso 2, né, professor? Exatamente, exatamente. Então, você tem um processo de verbo virando substantivo, né? O nome do processo. The porters are responsible for taking the guests' luggage to their room. É o que se espera que eles façam. É a tarefa deles. Responsible for. The barman is responsible to or for, I don't know. The bar manager. Two. Now it's two. Very good. Porque, lembra, responsible to, né? Ele é hierarquicamente inferior a esse cara aqui. Ele responde ao bar manager, né? Ele dá respostas. Ele é subordinado do bar manager. E finalmente, the car park attendant is responsible to or for parking the cars. Responsible for. For. Pegaram o macete de responsible to e responsible for? Sim. Ótimo. Exercise number 5 is a listening exercise. And in the kitchen. So listen to the dialogue and match the staff to their duties. Vocês têm o nome do staff aqui, de cada departamento na cozinha. Head chef, sous chef, commis chef. Commis chef deve ser aquele chefe responsável só por comer, né? Não, brincadeira, gente. Tem definição lá depois. Chef de partie, pastry chef e kitchen porters. Tá? Vocês têm essas funções aqui, ou esses staff, né? E vocês têm a descrição do que eles fazem. Bakes all the bread, rolls and croissants. Are responsible to the sous chef. Cuidado para não confundir responsible to com responsible for. Aqui eles são o quê? Superiores ou subalternos do sous chef? Head chef e qual outro? Aqui, ó, B. Are responsible to the sous chef. Esse povo, que eu não sei quem é ainda, que eu ainda não associei, mas eles são responsible to the sous chef. Eles são superiores ou inferiores na hierarquia? Superiores. Não. São inferiores. Respostas a. Eles dão respostas a alguém. Isso é to. Responsible to. Responsible for. Eu respondo por alguém. Responsible to. Eu respondo a alguém. É melhor até pensar em português aqui, ajuda. Responsible to. Eu respondo a. Né?
O Pesadelo is responsible to o Bonossauro, né? O Bonossauro é responsible for Pesadelo. Entendeu? É diferente, tá? O ministro é responsible to the president. The minister is responsible to the president. The president is responsible for the minister. So Acho que it's commis chef. It's letter B. Isso, vamos ver. A gente vai Ah, checar. professor, agora que eu Hum. entendi, eles estão numerados hierarquicamente. No caso, o head chef é o primeiro, aí o sous chef é o segundo, aí eles estão, tipo, ordenados pela hierarquia. Olha, legal, bacana. Tem alguns que são horizontais, né? Estão numerados assim por hierarquia até um certo ponto. Sim, o head chef é o topo, né? Por exemplo, hierarquicamente, o commis chef e o pastry chef, né? Não dá para dizer, porque prepare the vegetables, sharpen the knives, o outro prepare all the soups. Essas comidas, dependendo do horário, cada uma tem o seu grau de importância. Então, eles estão entre eles horizontalmente, mas em relação a outro chefe, eles são verticalizados, né? Tem uma lógica, no que você falou tem uma lógica, assim, eles estão organizados até certo ponto hierarquicamente. É claro, é porque não pode ter 2 números 4, né? Então, 2 números 5. Eles estão, mas até um certo ponto fez sentido. Head chef, sous chef, o head chef na ponta, né, de todos, e aí você tem outro chefe. E por último, a função mais hierarquicamente inferior, que é kitchen porters, né? Eu diria que esses 3 aqui, 2, 3, 4 e 5, eles são horizontais entre si e subalternos do head chef. O kitchen porter é subalterno de todos aqui, né? Mas, a princípio, o que eu queria que vocês sacassem é essa diferença entre responsible to e responsible for. Se vocês pegarem o exemplo do governador e do secretário, do presidente e do ministro, isso fica legal. The president is responsible for the minister. The minister is responsible to the president. Responsible to, hierarquia inferior. Responsible for, hierarquia superior, ou a tarefa que lhe cabe. The president is responsible for managing the pandemic. É o que se espera dele, embora nem sempre é o que se obtenha, né? Is responsible for. Responsible to é quando você deve satisfações ao seu superior, tá? A gente vai ouvir o áudio e no áudio a gente vai relacionar cada nome de função dessa, tá? A uma descrição de A a F, tá? Eu vou tocar o áudio agora para vocês, uma vez e depois outra com um pouquinho de pausa. Unit 15. And in the kitchen. Vocês estão ouvindo? Ou tá muito baixo? Ah, tá baixo, claro. Sim. Eu tinha mexido no canal de áudio. Vamos lá. Unit 15. And in the kitchen. These are the kitchens. Paul's our head chef. He writes the menus, and he's responsible for the main courses, all the meat and fish. Hello. Hello. Melanie is the sous chef, and that's her station over there. She prepares all the soups, hot starters, and the side orders like chips and vegetables. She has a lot to do. Yes, but 2 commis chefs are responsible to the sous chef, so they help her. The chefs de partie handle all the cold dishes, the sauces and mayonnaise, things like that. The pastry chef works over there. He bakes all the bread, rolls and croissants, and he prepares the hot desserts. The kitchen porters have lots of duties. They prepare the vegetables, sharpen the knives, and clean the ovens. And they're responsible for taking out the rubbish. Now, let's go... One more time. Yeah. Unit 15. And in the kitchen. These are the kitchens. Paul's our head chef.
He writes the menus, and he's responsible for the main courses. Head chef, what is the letter? Letter D. D. D, very good. D. Letter D. He writes the menus. All the meat and fish. Hello. Hello. Melanie is the sous chef, and that's her station over there. She prepares all the soups, hot starters, and the side orders like chips and vegetables. She. Number 2. Letter Letter F. Has a lot to do. Yes, but 2 commis chefs are responsible to the sous chef, so they help her. Letter Number B. Very good. The chefs de partie handle all the cold dishes, the sauces and mayonnaise. Things E. Letter E. Letter E. Chef de partie, hand the cold dishes, sauces, and mayonnaise. Letter E. like that. The pastry chef works over there. He bakes all the bread, rolls, and croissants. Number 5. A. A. The pastry chef is responsible for the bread, rolls, and croissants. Okay. And by exclusion. And he prepares the hot Letter desserts. C. The kitchen porters have lots of duties. They prepare the vegetables, sharpen the knives, and clean the ovens. And they're responsible for taking out the rubbish. Now, let's go. Okay. So for today, I think that's enough, not to get too much information. I strongly advise you to view, to watch this lesson again when it's online. I'm putting all the classes online on SIGA, the recordings, to try to memorize this notion. I think the most important part in this lesson is responsible to versus responsible for. If you understand this, you understand the whole lesson. Next class, we are going to have exercise 6, ok? Não se preocupem que eu vou lançar o exame para vocês fazerem, tá? A gente vai usar um pedaço da aula para fazer durante, tá? A gente precisa da aula toda, usa também. Quando a gente voltar para o conteúdo de aula, a gente volta no exercício 6, tá? Vou dar um tempo para vocês assimilarem isso. Na próxima aula, hoje deveria estar sendo, né, um teste, uma formalidade avaliativa, tá? Como eu tive problema com o computador semana passada, eu não consegui cumprir com isso, mas vocês se preparem, podem resolver a lição 14, que eu vou subir agorinha no SIGA, tá? Vai tardar essa noite, tá lá, disponível, nos mesmos moldes da lição 13 que vocês fizeram. Baixa o Word, baixa o documento Word, preenche, salva o PDF e manda, tá? Como vocês fizeram com a outra. O conteúdo para estudar. O livro de exercício é o livro de exercício da lição 13, a atividade de questionário da lição 13 que eu passei, o livro de exercício da lição 14 e a respectiva atividade de questionário também da lição 14 que eu vou lançar. Então, vocês têm 2 tarefas até o nosso próximo encontro, que é também para avaliá-los. Fazer a lição 14 do workbook, né? Alguns preferem fazer à mão, fotografar e me mandar, tá ok também. Desde que seja em PDF, que facilita a abertura. E responder a um pequeno questionário que eu vou deixar disponível no SIGA. Como vai ser essa suposta prova? Eu não gosto de chamar de prova, né? Mas é um questionário. Múltipla escolha, no próprio SIGA, tá? Eu vou abrir no dia, na hora da nossa aula, e vou fechar a atividade no mesmo dia, na mesma hora da nossa aula. Tá? Como se fosse a tal da prova. A diferença é que cada um vai fazer na sua casa, a ordem para cada um das questões vai ser diferente, né? Vocês vão resolver durante o horário e o próprio sistema já fecha uma nota para vocês, porque é múltipla escolha, tá bom? Estudando esse vocabulário, estudando essa gramática dessas 2 lições, não tem erro. Quem faz exercício de workbook... Então é só o capítulo 14 e 15, é isso? 13 e 14. 13 e 14, ok.
13 e 14. O 15, já estou começando aqui o 15, né? O 15 e o 16 é a próxima testagem de vocês, tá? Odeio chamar de prova. É mais um método de testagem. Vocês estão sendo testados aqui na aula, vocês estão sendo testados quando mandam atividade e também serão testados na próxima aula num questionário online, com nota, tá? De 0 a 10, tá bom? Tá entendido, gente? Tem alguma dúvida sobre isso? Eu vou deixar, então, vou subir... Professor, Ah, a atividade do workbook 13 e 14 é para fazer e enviar para o senhor, certo? a 14, a 13 o prazo já Ah. expirou. Ah, Né? tá, ok. A 13 foi aberta e já fechou. Eu vou abrir hoje a Ei, 14. professor. Sim. Assim, sim, a 13 eu enviei. eu não Desculpa. mandei a 13, mas eu fiz. Eu tinha instruído vocês, eu até botei no SIGA, gente, ó, com a instrução. Meu Deus. Data de abertura, data de E era fechamento. junto com o questionário que estava em tarefas também complementar, certo? A 13? Isso, Meu isso. Deus. As notas das atividades do workbook, elas são uma das 3 notas. Cada atividade vale 2,5. Quem faz tudo, tira 10. Né? Quem faz as 4 certinho no tempo, tira 10. Quem perdeu uma, perdeu 2,5 pontos. Mas aí ainda tem os outros 2,5, 2,5 e 2,5 para compensar. Essa é uma das 3 notas que eu somo e divido por 3 para tirar a média. Tá? Ainda tem questionário que é ponto extra. Professor, quantas atividades o senhor já colocou até agora? Uma. A 13. Ah, Tá? Aí eu vou pôr a 14 hoje. Tá? Valendo 2,5 pontos. 2,5 pontos de 10. São 4 atividades. Né? Quem perdeu a 13, perdeu 2,5 pontos até aqui. Mas pode ainda pegar o da lição 14, 15 e 16. Né? Entendi. Fora isso, tem o questionário extra de múltipla escolha que vai sair também hoje. Né? Então vocês vão fazer a lição do workbook e mais um questionário que vai ficar uma semana aberto. Para vocês fazerem, eu vou pôr ali para vocês fazerem umas 5 vezes, né? 5 tentativas, ele vai considerar, né, a sua última tentativa como válida. Tá? Eu vou fazer. O senhor vai então, colocar tudo no SIGA, né? tudo via SIGA. Fiquem sempre atentos. Toda a minha comunicação com vocês, formal, é via SIGA, tá? Tudo que tá lá no SIGA, os prazos de lá é o que vale, tá bom? Eu vou soltar agora. Então, novamente, quero estudar para, vamos chamar de prova, tá? Abrir uma exceção, chamar de prova. Quero estudar para prova. O que você vai fazer? Revisa o teu workbook, revisa o teu questionário no SIGA. Você não pode mais fazer ele de novo, mas eu acredito que você pode abrir para ver suas respostas. Abre ele e verifica as respostas, tá? Todos os questionários que eu deixar online, revisa. A partir dali, vai mudar uma palavra, vai mudar um conceito, mas a gramática é a mesma, o vocabulário explorado é o mesmo, não vai ter nada diferente do que foi tratado nos vídeos. Assiste os vídeos de novo também, ajuda bastante, tá? Para pegar vocabulário, tá bom? E se você não for uma pessoa acanhada, como essa é uma disciplina de conversação, eu lhe aconselho a repetir, né, as frases que são praticadas aqui, tá bom? Ler em voz alta, tudo isso ajuda, tá bom? Any questions?